programa Vire a Chave e hoje um programa que a gente encerra esse ciclo, essa primeira temporada, com chave de ouro. Bem, ao meu lado, um profissional que eu tenho uma admiração imensa e para isso a gente vai conversar sobre um tema muito especial e que às vezes é pouco falado. Ainda existe um pouco do mito, da crença de que os homens são mais independentes, que os homens não precisam necessariamente buscar um apoio, uma ajuda para um trabalho psicológico, terapêutico ou de autoconhecimento. Mas a gente vai ver que não é bem por aí. Mas quem vai falar isso com a gente é Aldemir Fernandes. Aldemir, obrigada por você ter aceitado o convite e estar aqui no programa Vire a Chave. Imagina, o prazer é todo meu. É uma honra estar aqui e poder partilhar os conhecimentos com todo o seu público. Ah, que coisa boa. Vamos conversar? Vamos sim. Quais são os entraves que ainda circundam os homens na escolha de um processo terapêutico? Então, acredito que o principal, dois são os principais entraves e um esteja associado ao outro, talvez um dê origem ao outro. Nós temos um primeiro entrave que tem a ver com a sequência histórica, os registros históricos, a formação histórica desse homem. É como se eu fosse usar uma analogia, como se o homem ele recebesse uma caixa de ferramentas com algumas chaves e dissessem a ele que ele vai utilizar essas chaves para todas as circunstâncias que se apresentarem. Então existe uma ordem no uso, né, desses equipamentos, dessas chaves, em que se tenta usar para tudo e todas as circunstâncias. A segunda é o medo. Né? O medo é algo que fragiliza muito essa busca. Né? O medo vai fazer com que eu repense sobre minha caixa de ferramenta, que até aqui fez sentido. O medo faz com que eu precise pensar sobre minhas fragilidades, o que não faz muito sentido, no senso comum, achar que existe fragilidade no mundo masculino. O que é um erro, né? Uma lenda, um erro de compreensão da assimilação disso. Então, quando a gente pensar sobre homem, sobre o mundo masculino, sobre a masculinidade, precisamos pensar sobre isso para além desses conceitos que são muitas vezes tão fictícios quanto medievais. Né? E que o homem é forte e não precisa pronto, de ajuda. Ele está sempre disponível, ele não precisa de ajuda, ele é autossuficiente, ele é prático, ele resolve as coisas. Isso são características, né? E essas características elas estão disponíveis para todas as pessoas. Não está associada a um gênero, né? Mas está associada a uma disponibilidade para o uso daquilo que lhe é mais comum. Esse tornar comum que é o nosso grande desafio. Né? Permitir que seja comum que o homem chore. Permitir que seja comum que o homem procure ajuda, que o homem sinta a sua necessidade de buscar um ouvido, de buscar uma escuta. Então, quando a gente pensa, né, quais seriam os entraves para se buscar esse espaço terapêutico, eu acredito que esses dois eles são suficientemente fortes, sabe, para impedir essa disponibilidade, pelo menos num primeiro momento. De fato, o homem moderno ainda tende a achar que ele sozinho resolve os problemas e por isso, por esses dois tópicos que você trouxe, ele ainda reluta um pouco nessa consultoria, nessa orientação, nessa falar sobre essas emoções ou até nessa dúvida da resolução desse problema. Vamos voltar para a caixa de ferramenta e imaginar que essa construção histórica, ela também é uma construção social. Então, o homem moderno ou o homem arcaico, ele ainda faz uso desse mesmo instrumental. Né? No homem mais medieval, lhe foi dado uma lança e algumas indumentárias e disseram, com isso aqui você resolve as questões da luta. E a partir da luta você conquista alguma coisa. O homem moderno talvez utilize outro tipo de lança e de indumentária, mas que ainda tem o mesmo impulso
para conquistar ou para desbravar aquilo que lhe aparece como desafio, né? Então, o manejo, o uso desses equipamentos que talvez hoje não façam mais sentido. Hoje nós temos a mesma caixa de ferramenta para parafusos novos. Então, que podem ser usadas por homens, mulheres, sim, seres, né? E os desafios, as dificuldades estão para todos, né? A questão de achar que para o homem algumas coisas é mais prática, talvez seja intimidade com o uso de determinados estímulos. E esses estímulos, eles estão se apresentando cada vez mais superados. Precisamos suplantar essa ideia de que ao homem é dado a praticidade, como se, por exemplo, ter um nível de sensitividade ou de sensibilidade também não fosse prático, ou fosse um atrapalho. Ou que fosse exclusivo do universo ou feminino. Ou se isso pertencesse a um gênero. Né? É importante a gente sempre pensar que quando falamos em masculino e feminino, a gente fala de campos de força. De energia. De energia. Nós falamos de algo que está para além do gênero, mas está numa modulação de energias, que pertence ao homem, que pertence à mulher, que pertence ao yin e ao yang, em algumas tradições trazendo por esse nome, que pertence à ação e à emoção, trazendo por outras tradições. Que seria meio que da natureza, né? A natureza é masculina e feminina. Nós temos expressões masculinas e femininas o tempo todo. Né? Nós temos o sol, nós temos a lua, nós temos todas as formas de divindades e expressões. E não existe uma preponderância de um sobre o outro que não tenha sido construída de forma social, por contexto social, por momento social. Né? Essas construções acabaram criando essa ideia de uma superioridade de uma determinada expressão de força sobre outras expressões de força. Não tem como a gente comparar, por exemplo, o que é a força de dar à luz com o que é a força de ir para uma guerra. São forças. São forças. Né? Então, a forma como a gente lida com essas forças, elas precisam estar desindexada dessa ideia de que isso é deste reino, isso é deste reino. Usando a força do dar à luz, obviamente aqui eu estou falando da exclusivamente falando de uma situação que pertence ao feminino, o parir. Mas a força que é colocada ali, não. A força, como força, ela atua na natureza na sua mais ampla expressão. Né? E acho que é isso que a gente precisa passar a assimilar. A força de uma lágrima, ou a força de um choro, a força de uma contenção, de uma energia, isso tudo também é força. E ela não pode estar associada a este campo ou aquele campo. Mas essas forças, elas existem e me habitam. A minha intimidade com isso vai me trazer mais ou menos tranquilidade, vai fazer com que eu possa responder mais ou menos adequadamente aos resultados disso tudo, né? Aquilo que fica dentro de mim como resultado do uso dessa força. Uau! É incrível quando a gente passa a olhar para o campo de força, né? Independente do que seja. E isso só dá se a gente olhar para o campo do autoconhecimento, porque se a gente blindar esse campo, fechar nossos olhos, a gente não vai conseguir enxergar nem sentir, não é verdade? Me fale para quem está aqui nos assistindo sobre um pouco do trabalho que você desenvolve especificamente para os homens. Nesse trabalho aí de autoconhecimento, a abordagem seria outra? A abordagem, ela começa sendo outra, né? O que é o outra? A abordagem, ela começa se expressando aparentemente como outra, porque o que traz um grupo de homens para fazer parte de um grupo de homens é essa diferença, primeiramente. Então, vamos dizer que a abordagem é outra por isso, mas não existe uma abordagem diferenciada para o homem ou para a mulher.
O que existe é como o grupo se organiza. Então, a junção desses homens em prol desse grupo faz com que alguns medos sejam vencidos. Né? O universo da psicologia ou das terapias, eles são majoritariamente praticados por mulheres. E muitas vezes os homens se sentem um pouco... coagidos em se abrir com pouco outra à mulher? vontade, pouco à vontade em trazer determinadas temáticas, porque tem medo do julgamento, porque tem medo da sua fala livre, porque tem medo, inclusive, de expressar aquilo que, dentro dessa construção social que me referi, não cabe. Mas existe. Existe um homem que tem expressões violentas, existe um homem que tem expressões machistas, existem homens que têm todo tipo de expressões, mas que precisa ser ouvido por alguém que não vai entrar no campo do julgamento e que poderá compreender para ajudá-lo. Não que uma psicóloga faria isso, porque do lado de lá existe um profissional qualificado e habilitado para lidar com isso. Mas é dele. Então a possibilidade de lidar com outro homem ou com um grupo de outros homens, trazendo essas temáticas, sabendo que ela é peculiar a todos eles, torna isso muito mais... é como se coubesse melhor, sabe? É muito mais pactuado pela vivência que cada um manifesta, com essa força, às vezes com a forma desregrada dessa força, com a falta de contato adequado com essas forças. Até com a linguagem, né? A linguagem, às vezes os homens trazem as falas muito abreviadas e se faz entender, às vezes o se fazer entender vem por outro tipo de linguagem, às vezes física, às vezes por verbetes, né? Então parece muito coloquial. É como se a censura ela abrisse espaço para que essa expressão acontecesse de fato. Então, o que vai diferenciar é o quanto ele se sente à vontade por esse chamado, por esse convite, né? O quanto ele se sente integrante de um espaço. Então, o que a gente mais escuta, né, o trabalho que eu venho fazendo, ele já tem aí em torno de quase 10 anos com um grupo masculino, um grupo chamado Trilha dos Homens, que conviveu fisicamente, conviveu terapeuticamente por cerca de 6 anos. Depois a gente migrou para os mecanismos virtuais e agora voltamos dentro de um espaço diferente. Vamos saber um pouco mais disso no próximo bloco, segura aí. Então aguarde aí que a gente volta com mais detalhes sobre esse grupo incrível. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Clima Rio, há 25 anos no mercado. Oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio. Fica na Rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888.
Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Volta com o programa Vida Chave e o tema de hoje é o autoconhecimento no universo masculino e ao meu lado o terapeuta sistêmico Aldemir Fernandes. Aldemir, vamos voltar ao tópico do bloco anterior, quando você estava falando sobre um trabalho bem direcionado que você faz no grupo chamado Trilha dos Homens. Então, quais são as abordagens que vocês cuidam especificamente neste grupo? Trilha dos Homens é um grupo que surgiu há cerca de 10 anos, muito a partir das nossas próprias demandas. E aí um grupo de terapeutas se juntou para trocar suas experiências e expressar sua dificuldade, ainda que fôssemos terapeutas, psicólogos e terapeutas. Havia uma dificuldade de lidar com algumas questões dentro de espaços em que eram grupos mistos. Essa necessidade acabou fazendo com que nós nos vinculássemos e começássemos a trabalhar num dueto, numa dupla, e foi expandindo e foram chegando outras pessoas e ficamos 6 anos com um grupo que rodava semanalmente, trazendo aí questões dessa necessidade de desaguar, essa necessidade de trazer à tona falas que estavam contidas, medos, situações de desafios, todas as questões que estão muito associadas a o que é ser homem e o que é ser o homem contemporâneo dentro de uma agenda completamente diferente, de reivindicações, de reparos que são altamente pertinentes. Da forma como cada um se sente exausto por ter que lidar com as questões do próprio machismo, seja ele aquele que ele vivencia e tem reconhecimento, ou aquele que lhe é imputado pela sua condição de gênero. Então todas essas questões extremamente delicadas e algumas muito embaraçosas para um trato dentro de um grupo misto, acabou vindo e dando forma a esse grupo. E o Trilha nasceu para abrir essa trilha. Fomos abrir esse caminho. Esse caminho. Esse caminho ele pode ser percorrido com novas pessoas? Ou esse grupo é um grupo de estudo fechado, mas, por exemplo, quem está em casa nos assistindo tem interesse ou se identifica com esse trabalho, com essa linhagem mais... um grupo mais fechado, mais seleto, com essa linguagem, e se alguém quiser ter aí a busca de um profissional para fazer esse trabalho de autoconhecimento, essa pessoa pode adentrar ao grupo, ou o grupo é uma consulta onde ele pode ali dentro escolher um profissional para trabalhar com ele? O grupo ele tem um percurso. A gente abre um tempo em que as pessoas começam a ir conhecendo e se identificando, se reconhecendo naquele espaço. Depois a gente fecha um pouco, depois abre um pouco e vai fazendo as temporadas. Essas temporadas para que se gere uma intimidade suficiente ali, que se possa trabalhar essa questão do autoconhecimento sem bloqueios.
Dentro do grupo existem vários terapeutas que conduz, né, facilita ali as condições dos encontros, e alguns profissionais acabam trabalhando individualmente com aqueles que se sentem à vontade para procurar algo mais específico. Mas no trabalho grupal, a terapia de grupo, a terapia em grupo, ela tem resultados bastante positivos por essa troca, essa identificação, né, com os demais, esse espaço em que a gente se reconhece na fala do outro, ou em que o outro já caminhou por determinados processos e se sente mais à vontade com uma determinada fala e acaba expressando aquilo que esse outro não traz. Então tem todo esse formato, giro. Termina sendo acolhedor. Acolhedor. Né? É um grupo em que uma palavra extremamente forte, presente, é a honra do pacto, que se faz, né, na modalidade em que nós estamos agora, que passou a ser virtual. Então a gente conseguiu expandir isso para outros países, inclusive. Trabalhando com grupo virtual, você precisa ter essa questão da honra e do pacto, sobre o sigilo daquilo que está sendo ali tratado, e não há dúvida em relação a isso. Então todos se sentem bastante à vontade e muito parceiro do outro que está e que nem se conhece fisicamente, em particular nesse grupo dessa temporada. Mas eles têm o mesmo propósito, né? Todos que estão ali. Todos trazem, com diferença de nuances, as mesmas temáticas. Aquilo que aflige a todos. Vou trazer agora uma curiosidade que eu acho que pode ser para todos nós, pessoas normais, vamos chamar assim. Me diga como é ser terapeuta, casado com uma psicóloga e pais de dois homens, né? Vocês têm aí, colocando no mundo dois meninos, criando dois homens. A linguagem, a abordagem, os pensamentos sobre o eu, ela é uma coisa trabalhada dentro de casa, já que vocês fazem parte desse universo, essa família faz parte desse universo, ou a gente vai chamar aquilo de casa de ferreira espeto de pau e o seu filho será encaminhado através de um outro amigo, um profissional? Como pais, somos pais. Não abrimos mão desse papel. Esse papel é indelegável, é intransferível. Nós temos ótimos filhos e somos muito felizes pelo resultado desse trabalho. Muitas vezes as pessoas abordam e dizem assim, vocês tiveram sorte de ter filhos tão bons. E a gente é bastante contundente, sorte não. Nós temos trabalho. Educar não é uma ação que se faz por um acaso. Como pais, somos pais, não terapeutas, nem psicólogo deles. Mas atuamos dentro da dinâmica da nossa casa, como falei, a construção histórica do homem, ela não é da minha geração, mas eu sou resultado de muitas gerações que trazem a mesma caixa de ferramenta. Eu não consigo mudar para trás, eu não consigo mudar todos, mas a gente pode mudar esse futuro a partir dos meus filhos. Então, educar esses homens que serão amanhã para um outro formato de homem é o que poderá fazer com que a gente suplante essa ideia do machismo ou de tudo que a gente vê em relação à violência, em relação ao uso inadequado da força ou a relação que se tem entre homens e mulheres ou relações tóxicas. Na minha casa a gente trabalha a existência e a prevalência do amor e do respeito. E isso não está associado a gênero. Não existe o gênero das cores, não existe o gênero dos trabalhos e dos afazeres. Eles sabem que na nossa casa existem pratos para lavar, casa para varrer, banheiro e tudo mais. Essas atividades não estão associadas a um gênero. Elas estão associadas a uma necessidade de manter um ambiente o mais harmonioso possível. Então, lavar os pratos faz parte da harmonia. Enquanto um lava os pratos, o outro toma a decisão de cuidar do banheiro, e assim a gente divide as tarefas. Mesmo tendo uma pessoa que nos ajuda em casa, eles também sabem que aquela pessoa ela é uma profissional que está ali dentro da nossa casa nos ajudando. Ela não é nossa empregada
e ela não está ali para nos prestar determinados serviços, mas para ajudar nas nossas rotinas. Então, essa é a forma que a gente entende que pode transformar, ampliar as ferramentas da caixa de ferramenta histórica. Cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos pequenos, sendo exemplo para eles ou sendo exemplo para outros. Uma atividade como essa, por exemplo, refletindo sobre como criaremos os nossos filhos. Um grupo de homens que majoritariamente tem o desejo de ser pai, majoritariamente tem o desejo de casar, majoritariamente tem o desejo de constituir família, e majoritariamente tem o desejo de romper, né, com esse ciclo que tão rígido, né? Tão pesado pesado às vezes. E que na nossa realidade agora tem se expressado tão negativamente por todos os episódios que a gente vê em relação à violência e etc. Há um desejo de romper com isso, e o caminho do autoconhecimento, ele é o caminho. Esse caminho, ele não é um caminho de treinamento, não é um caminho só da lei. A lei só existe porque o autoconhecimento deixou de existir. E aí precisa existir uma lei que diga qual é o código de conduta. Mas a gente acredita que o autoconhecimento é o caminho. Nós precisamos entender que o amor e o respeito que está presente em todas as relações. Então, quando você me pergunta sobre meus filhos, eu fico pensando que estamos muito empenhados em criar homens, num pensamento mais amplo dessa palavra, que eles possam entender que o amor é importante e o respeito é importante. Como eles vivenciarão isso no futuro, isso não está associado a nenhum modelo que a gente está tentando transplantar para eles, mas que esse modelo ele possa ser entendido. Então, sobre o autoconhecimento dentro da nossa casa, quando a gente para fazer os nossos momentos de reflexão, seja por uma oração, seja por uma meditação, ou seja por uma conversa franca, a gente tenta falar sempre com a verdade e com o coração. Esses instrumentos, eles são também intransferíveis. O que ele aprende na escola, o que ele aprende com os colegas, o que eles aprendem no social, complementa e confirma aquilo que a gente tenta passar em casa, sabe? Então, não é sorte, não, é trabalho. E que trabalho bonito, né? É um trabalho que, quando a gente sabe que quer mudar o mundo, a gente começa mudando o nosso mundo, Sim. né? Uma conversa tão boa, tão profunda, mas que poderia se aprofundar muito mais. Só que a gente encerra por aqui, o tempo foi se esgotando. Eu termino o programa Vire a Chave com uma sensação de dever cumprido, fechando com chave de ouro, alguém que tem um trabalho belíssimo e que eu tenho uma admiração profunda, e deixo o convite para todos vocês que querem virar chaves, abrir portas da sua vida, que vá trilhar o caminho do autoconhecimento. Aldemir, muito obrigada pela sua participação. Eu sou muito grato. Convido todos a virarem a chave, a pensar de uma forma diferente a respeito do que é o autoconhecimento. Isso não é uma abordagem esotérica e alheia, isso é uma abordagem profunda. E é através disso que a gente muda todo esse ecossistema. Teremos um ecossistema muito mais rico. Muito obrigada de todo o meu coração. Eu que agradeço. Obrigada a vocês que nos acompanharam todos esses tempos, esses papos, e a gente se encontra portas afora. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205.
Clima Rio, há 25 anos no mercado. Oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio. Fica na rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual.